A fé em Cristo salva. Mas o que de fato significa crer em Cristo? O que, resumidamente, uma pessoa precisa acreditar para ser salva? Hoje em dia, é comum ouvir algo assim. A essência do Evangelho é que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Se você crer nisso, será salvo. E sim, isso é parte do Evangelho. Mas será que crer nessa parte, sozinha, já é suficiente? Pense nas pessoas que clamam no dia do juízo. Mas, Senhor, em seu nome, não fizemos muitas maravilhas. Ora, essas pessoas claramente acreditavam que Jesus iria salvá-las, tanto que pedem isso a ele. Porém, ele não as salva. Então, claramente, apenas crer que Jesus vai lhe salvar, nunca salvou, nem vai salvar absolutamente ninguém. Então, no que mais é preciso crer? Por exemplo, o que significa alguém dizer, eu acredito em Buda? Ora, isso significa que ele acredita em tudo aquilo que Buda ensinou. E se ele acredita sinceramente na moral e na cosmovisão de Buda, é óbvio que tentará pôr esses ensinamentos em prática. Não significa que ele será excelente na prática do budismo, mas significa que ao menos vai se dedicar. Similarmente, dizer, eu acredito no meu professor de matemática, não significa que agora você irá acertar automaticamente todas as questões da prova com um desempenho perfeito. Significa apenas que você confia nesse professor como seu mestre, acredita naquilo que ele lhe ensina e tentará seriamente aplicar seus ensinamentos ao lidar com problemas matemáticos. Embora seja por falta de sabedoria ou de atenção, você ainda possa por vezes errar em questões particulares. O mesmo pode ser dito para o significado de se crer em Allan Kardec e assim por diante. Portanto, crer em Cristo não significa apenas crer na história em torno de Cristo. De um modo mais amplo, crer em Cristo significa, antes, crer em tudo aquilo que Cristo nos ensinou, seja em termos morais, em termos teológicos e em termos históricos. De fato, aceitar alguém como seu Senhor não significa que você será automaticamente um servo perfeito, mas significa que você, como um servo dedicado, vai se empenhar em compreender cada vez mais profundamente a vontade do seu Senhor. E, com o tempo, tenderá a ficar cada vez melhor em atender suas vontades, pois a prática leva à perfeição. Ainda que a perfeição completa de um servo seja um horizonte jamais alcançável em vida. De fato, Mateus 7, de 22 a 23, nos diz que aquelas pessoas não foram atendidas por Jesus justamente porque elas praticavam o mal. Crer. Até os demônios creem, diz Tiago 2, 19. Então mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, diz Tiago 2, 18. Ou seja, as boas ações não são uma condição de salvação, porém elas são um sinal de salvação, um sinal de que o ser humano está mudando os seus hábitos. Pelos frutos conhecereis, diz Cristo em Mateus 7, de 16 a 20. Em outras palavras, a natureza humana é tão corrompida que nenhuma quantidade de boas obras é grande o suficiente para pagar pelos erros do egocentrismo humano. Apenas a misericórdia de Deus pode nos salvar, nunca o mérito de nossas ações. Ele nos pede tão só a boa fé de buscar Ele e a seu Messias. Há um conto que ilustra muito bem esse ponto. Um pai diz a seus filhos que quem passar de ano irá com ele para Disney. Os dois filhos se dedicam muito, mas, como já tinham tirado muitas notas baixas, por mais que se esforcem, esses garotos jamais vão conseguir nota suficiente para passar. Vendo o desespero dos filhos, o pai, movido de compaixão, diz que os levará mesmo sem nota para passar. O pai só lhes põe uma condição: que creiam no que ele lhes tem ensinado sobre a importância de estudar e aprender o quanto pode. Ambos os filhos ficam extremamente felizes. E o irmão mais novo, sem prestar atenção no que o pai acabou de dizer, para de estudar e começa a fazer as provas de qualquer jeito. Mas o irmão mais velho, mais atento, continua estudando, mesmo sabendo que não irá passar na prova e mesmo sabendo que não precisa passar para ir para Disney. Ele faz isso apenas por gratidão ao pai e por crer que aprender é algo importante em si mesmo, como seu pai lhe ensinou. Ora, no fatídico dia da viagem, ambos os filhos, de fato, não chegaram nem perto de ter a nota para passar. Porém, o pai percebe que um filho não lhe ouviu e só vadiou. E percebe que outro acreditou nos valores que ele lhe transmitiu e se dedicou sinceramente a melhorar sua nota, ainda que não tenha conseguido subi-la muito. Ora,
Qual filho o pai deixará em casa e qual ele levará para Disney? Em outras palavras, não buscamos nos tornar pessoas melhores para comprar nossa salvação, pois jamais seríamos suficientemente bons a ponto de merecer o paraíso. Na verdade, buscamos nos tornar pessoas melhores apenas devido à fé que temos naquilo que Cristo nos ensinou sobre a justiça. Isto é, por amarmos a beleza de suas palavras e também por gratidão pela misericórdia de Deus ter nos salvo. Em Efésios 2:9, Paulo nos diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se vanglorie. De fato, doutrinas religiosas que ensinam salvação por boas ações acabam pressionando o sujeito a ter uma imagem narcisista idealizada de si mesmo como alguém bom o suficiente, pois ninguém quer crer que vai para o inferno. Já a ideia de que a melhoria no comportamento não é critério de salvação, e sim sinal, nos permite continuar nos dedicando a melhorar sempre, sem crer envaidecidamente que já chegamos a um patamar bom o suficiente para nos salvar. Claro, a Bíblia também diz, em Lucas 12:48, que a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, é difícil dizer para uma pessoa em particular o quanto do Evangelho a pessoa precisa conhecer e crer a fundo a fim de ser salva. Pois algumas pessoas, talvez de só ler um versículo, isso já seja o suficiente para inspirar-lhe uma mudança de comportamento por toda a sua vida. Outras, talvez, nem lendo a Bíblia inteira de ponta a ponta tenham qualquer mudança ou sinal de fé verdadeira. Não sabemos ao certo quanto será exigido de cada um, pois não sabemos o quanto de talento e oportunidade lhe foi dado. Mas, na via das dúvidas, o mais seguro é buscar conhecer e crer naquilo que Cristo nos ensinou na forma mais ampla e profunda que pudermos, pois a moral de Cristo nos indica o caminho a seguir. Enquanto sua teologia nos dá o bom ânimo para perseverar nesse caminho, mesmo quando as situações ficam realmente difíceis, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Diz Provérbios 9:10. Mas o temor é apenas o princípio. Na medida que buscamos praticar a justiça, passamos também por hábito a amá-la cada vez mais, agindo agora também por amor ao bem, e não só por temor. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diz Cristo em Mateus 11:30. De fato, o primeiro mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 10:30. E se você quer aprender mais sobre como podemos nos tornar cada vez melhores, siga-nos. E, claro, desperte do sono dogmático quantos você puder com este vídeo.